Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao GoCast, o podcast da GoCursos. Aqui vamos trazer vários temas, vários assuntos reformulado, né? Como vocês podem ver aqui na câmera do meio, ó, Central GoCast agora. Olha que logo linda, rapaz. Coisa maravilhosa, tá vendo aí, minha gente? Então é isso. A gente vai dessa forma reformulada, voltando com o podcast da GoCursos, o podcast oficial da GoCursos, que é o GoCast. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto, trazer um assunto bem atual, né, e uma área ampla no mercado de trabalho, que é o TI, né? A tecnologia da informação. E para conversar com a gente, eu trouxe a professora Carolina Torres. Carolina, prazer te ter aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Carolina, eu quero que você se apresente, né? Antes, eu não quero nem fazer isso, eu quero que você faça. Se apresente para todo mundo, fale sobre sua carreira, toda a sua história nesse mundo do TI. Certo. Começar me apresentando como me apresento para os meus alunos. Meu nome é Carolina Torres, eu sou hoje professora e diretora de ensino do IFPE Campus Jaboatão. Eu sou hoje a professora que a menina de 8, 10 anos quis ser lá atrás. Então, eu sou o que eu quis ser a vida toda, eu sou professora. Como eu caí em TI, há muito tempo atrás, eu era de exatas, que as pessoas diziam assim, você é de quê? Saúde, humanas ou exatas? Sempre fui saúde. Eita! Sempre foi exatas. Sempre fui exatas. Eu tô achando que tem um pouquinho de saúde aí também, não gosta não? Não, 100% exatas. E aí eu queria ser professora de matemática e com o tempo, na época de prestar vestibular, não tinha época Enem, né? A gente prestava vestibular, fiz o vestibular queria fazer vestibular para professora de matemática. E minha mãe me convenceu que não ia dar certo, que eu era muito alvoroçada para ser professora, E aí uma prima minha estava já fazendo computação e disse, bora lá conhecer. Me apaixonei pelo centro de informática, onde eu fiz faculdade, onde eu fiz mestrado e onde um dia, quem sabe, eu volte para um doutorado. Então, é esse a minha trajetória. E você ensinou em vários lugares? Já ensinei na rede particular. E já ensinei em graduação, pós-graduação, mestrado profissional. No próprio FPE, a gente ensina todos os níveis, né? A gente chama de ensino vertical. Então, a gente ensina ensino básico, ensino médio, ensino técnico, ensino superior e pós-graduação. Então, a gente passa por todo o ensino vertical lá, sempre na área de TI. Certo, parabéns. Então, para a gente começar, efetivamente, o que é tecnologia da informação? Tecnologia da informação é tudo que envolve o meio tecnológico. Então, a gente acha que TI, no final das contas, quem vai entrar na área de TI... Eu entrei na área de TI sem entender o que era TI, na verdade. Fui iludida porque, eu vou criar coisas para um computador. Não, a gente cria coisas para um outro fim. O computador é meio. Então, ela é uma tecnologia, ela é meio para que alguma coisa aconteça. Então, a gente cria sistemas, a gente cria aplicativos, a gente cria ferramentas que vão ser usadas com outros objetivos. O TI em si, ele nunca é fim, ele sempre é meio. Ele é meio para um sistema que controla clientes, ele é meio para um sistema que controla uma rede hospitalar inteira, ele é meio para uma ferramenta que faz ressonância magnética, para que gerencia números, escola. Então, sempre o que a gente faz, ele é aplicado em alguma área. Então, quem entra na área de TI achando, eu vou fazer só computação, está completamente enganado. Quem entra em computação tem que entender que a gente trabalha com pessoas, para a sociedade. Então, quem acha que vai se isolar no mundo e nunca mais vai precisar entender, falar com pessoas, não é esse o caminho, não. Então, vocês são uns grandes facilitadores do mundo moderno. Isso, a gente cria os mecanismos possíveis, usando as tecnologias atuais. Então, tem coisas que já tem gente pensando agora que as tecnologias só vão estar possíveis daqui a 5, 10 anos. Assim como as tecnologias que hoje são muito simples, que a gente carrega na palma de uma mão, como, por exemplo, o touchscreen do seu celular, o GPS do Waze, e isso foi pensado há muitos anos. Só que a tecnologia ela não era refinada e barata o suficiente para estar na sua mão.
Uhum. Onde é que ela começa? Onde é que essas tecnologias elas começam a ser investidas? Nos grandes mercados. Então, a gente vai falar de automobilismo, a gente vai falar de aviação. Então, essas empresas, elas têm muito dinheiro, elas têm muitos recursos para investir, para desenvolver, para estudar tecnologias novas, para isso, depois de um tempo que isso já está amplamente difundido, já se transformou num custo acessível, e aí sim chega para a população. Então, Entendi. a ideia de um celular 100% touchscreen, ele Uhum. já vem de muitos anos. Mas quando ele efetivamente surgiu? Nos anos 2000. Mas alguém já falava. Já se pensava Já à se frente, né? pensava. Então, assim, o protótipo disso já tinha sido criado há muitos anos. Se duvidar, há décadas Só anteriores. dependia de outros setores para poder fluir, né? Exatamente. Então, a gente, quando fala tecnologia, a gente não fala só do software rodando, a gente não fala só da parte tecnológica que a gente acha, isso aqui é tecnologia. O hardware que está envolvido também é informática. Uhum. Então, transformar isso em algo barato e acessível é o dinamismo da informática. Antigamente demorava um ciclo muito longo. Então, hoje as coisas andam muito mais rápidas. Então, as versões de celulares que a gente tinha, elas demoravam anos para ficarem obsoletas. Hoje, com um ano, vem outra opção, daqui a outro ano vem outra opção, e é sempre melhor. Sim. Então, você faz, poxa, como é que a coisa vai andando tão rápido? Porque tem muita gente investindo. E Então, porque já está sendo pensado, há né? muitos anos. Até Há por muitos motivo de anos. mercado, eu creio. Eu creio. Aqui eu vou falar. Meu jeito leigo, né? Que eu já disse a você até em off aqui, pessoal. Eu já falei para ela que eu não entendo muito da área de tecnologia da informação e vou aprender tudo Só agora. sabe usar. Só sei A usar. maioria da população hoje só sabe usar. E é ótimo. E eu imagino que esses softwares, essas novidades que aparecem todos os anos, né, atualizadas, já vem sendo pensada antes e, por motivo de mercado, só é lançado de ano em ano para poder gerar um custo, né? A gente da tecnologia, a gente tem uma coisa muito legal, que é a academia anda muito em paralelo com o mercado. Por Uhum. quê? Então, assim, uma universidade está estudando uma coisa, e aí uma área específica, a IA, que hoje em dia todo mundo só fala Sim. na danada da IA, e é isso aqui, quando é que isso iria se refletir no mercado? Isso, por exemplo, na área da saúde. Primeiro se pensa numa vacina, depois se testa em animal, depois se testa, para depois chegar na população anos depois. A gente está falando de um mercado que a gente consegue fazer hoje na academia, apresentou um artigo no congresso, daqui a 1, 2, 3, 4 meses, alguém que tem muito dinheiro, de novo, vai voltar para aquela época do mercado multimilionário, vai dizer, vamos colocar em prática? Porque eu tenho dinheiro para investir nisso. Então, ele começa a fazer disso uma produção, e essa produção, que era acadêmica, ela se transforma em uma coisa comercial. Então, a área de TI, ela tem muito de conseguir andar em paralelo muito próximo. Não tem um Sim. intervalo muito grande entre as coisas. Atualmente. Sim. Já foi antes um intervalo muito grande. As Uhum. tecnologias demoravam muito. Mas hoje as coisas vão andando muito, muito, muito mais rápido. As startups estão envolvidas com isso? Bastante. É isso aí, né? Bastante. O que é uma startup, né? A gente pensa que startup só tem a ver com empreendedorismo. Não, startup tem muito a ver com você criar ou aplicar a tecnologia em uma solução para um problema específico. Então, você produz, define, cria, implementa, desenvolve, idealiza uma solução para com as tecnologias atuais. Então, esse é o grande diferencial de você pensar em acadêmico ou as grandes empresas. O startup ela vai partir das tecnologias possíveis. E aí, se a tecnologia possível fornece a você um produto, uma solução bacana, daí ele começa a pensar, não, e se? E quando? E aí as coisas começam a evoluir e os produtos viram o que a gente chama de patentes ou protótipos, né? Entendi. E aí, falando agora de mercado de trabalho em si, para quem estuda TI e quem se forma, como é esse mercado? Hoje, o mercado ele é muito amplo. Antes, as pessoas entendiam que TI era para alguém novo, era um perfil homem, jovem. Por quê? Porque é uma tecnologia que usa muitos termos em inglês. Na verdade, todos os termos são praticamente em inglês. Que exige muita dedicação, que é alguém muito do perfil da área da matemática.
Mas aí, com o tempo, como a área cresceu muito, se entendeu que a gente precisa de vários perfis. Então, Sim. esses perfis, eles se complementam. Então, a gente hoje recebe, ainda é uma área majoritariamente masculina. Não sei te precisar A a porcentagem, né? porcentagem, mas posso falar das minhas turmas, por exemplo, de todas que eu passei. A margem é de 20 e 80, então são 20% Sim. mulheres e 80 homens. De todas as idades, então a gente recebe pessoas que querem mudar de carreira. Ah, eu sempre fui radiologista e agora eu quero aprender. Sou da área da pedagogia, sou enfermeiro. Pessoas que estão mudando completamente de área, saindo de saúde, humanas, pessoas formadas em direito e indo Sim. fazer computação. Porque se complementam. Eu já tive alunos, por exemplo, que são da área de engenharia de pesca. E no mestrado específico que ela estava fazendo de pesca, ela queria desenvolver um software para gerenciar as referências que ela estava usando, os dados que ela estava coletando. Ela entrou no curso de análise e desenvolvimento de sistemas e conseguiu fazer e finalizar o projeto dela. Então, Entendi. assim, acaba aqui de novo. Tecnologia é meio. É meio. Tecnologia Pra nunca tudo. é fim. Nunca é fim. Então, assim, é um joguinho. Qual é o... é um joguinho no celular. Então, é fim. Não, ele tem um meio de ensinar, de entreter, Exato. de ocupar, de analisar. Então, acaba que é sempre meio. E quais são as maiores tendências dentro desse mercado? Dentro do mercado hoje, o que muito se fala é a IA. Sim. A IA como um mecanismo que vai tirar as pessoas do mercado. Não é isso. A gente entende assim, a IA vai vir, a IA generativa, né, que o pessoal fala, que é a IA que gera a informação. A IA que Eu sou gera... extremamente espantado com isso, tá? Inclusive. mas é uma coisa bem interessante, né? O que ele é É. capaz de lhe entregar na velocidade que ele lhe entrega. Exato, eu acho que é justamente isso o que mais me assusta, entendeu? Quando E você usa um simples chat GPT, por exemplo. pronto, É uma coisa absurda aquilo ali. imagina para um professor ter que discernir se quem escreveu aquilo foi um aluno ou se foi uma ferramenta. Então, se você vai para uma entrevista de emprego online e você... Quem escreveu aquele código, aquela solução, foi a pessoa ou ele consultou, ou ele realmente copiou 100% do ChatGPT? Então, assim, as ferramentas de IA, elas são o grande boom. Se a gente está falando somente de ferramenta de IA, o ChatGPT, no caso textual. Mas a gente pode pensar em várias ferramentas que geram som, que geram apresentações do começo ao fim, Sim. que você passa um texto e ele emite do outro lado uma apresentação. Imagens, geradores de imagem. Então, quantas pessoas conseguem gerar marcas sem precisar pagar a uma empresa de design e tal. Só que isso não anula a questão da presença física da pessoa. Então, a IA hoje é um grande... é o grande boom do momento. A diferença é que a gente tem que entender IA também como fonte de consulta, como fonte de acesso, e não como fonte de informação verídica sem falhas. Aquilo ali não é a ideia de você ir lá fazer uma pergunta e responder sua prova. Aquilo ali é uma ideia de, eu estou tentando resolver esse código aqui e está com bug. Se você colar lá, ele não vai dizer onde é que está. Porém, você dizendo assim, olha, se eu quisesse fazer isso, como é que eu faria? Me explica como se eu quisesse escrever um determinado tipo de código, me explique. E aí você pode solicitar. Ficou muito difícil para mim, explica com palavras mais acessíveis. É uma forma realmente de aprender, né? Isso. Então, assim, ele é consultivo. Então, quando a gente entender que ele é consultivo, a gente não vai estar trocando pessoas por algo que eu só posso consultar. Eu não posso... toda a informação que a gente tem hoje está em livros, em blogs, em artigos científicos. Eu não posso trocar pessoas por isso. Então, eu não posso trocar pessoas por chat GPTs e afins. É verdade. Então, a gente não tem essa ideia de abandono ou perda de local. Inclusive, disse por aí que as grandes vagas as melhores vagas serão daqueles que conseguem conviver e coexistir com elas, com essas ferramentas. Por quê? Porque elas otimizam seu tempo. Ao invés de eu estar preparando um PPT com um design bonito e tal, eu consigo dizer, olha, fulaninho, que não é o ChatGPT, cria para mim um PowerPoint, né, uma apresentação com determinadas características sobre determinado assunto e de lá eu só edito. De lá eu adiciono meus dados. Eu aproveito os insights, né, as ideias que ele oferece de gráficos, de apresentação, de colocação de cores
E aí eu consigo otimizar o meu tempo em realmente só me concentrar no conteúdo e não mais na forma, não mais no design. É um trabalho em conjunto, né? Pelo menos deveria Isso. ser dessa forma, né? Deveria. A gente, como professor, sofre muito. Então, assim, a gente tem que ter escolhas do tipo tirar a internet dos alunos durante uma prova, Sim. não permitir que os alunos façam mais consultas, ou ter que estar visualizando tela de aluno. Uhum. Isso acontece para aluno, né? Então, assim, a gente vai entrar no conceito mais de ética. Sim. Qual é a ética do que eu quero? Qual é a ética do que foi combinado? Qual é a ética do que é esperado? Então, você faria isso. Quem faz isso numa prova, talvez faça isso numa entrevista de emprego. Pois é. Que você vai fazer em casa. Tem muitas entrevistas de emprego na minha área que são, dado um problema, você tem uma semana para me entregar uma solução. Entendi. Então, você uma semana em casa dá para consultar muito. Ele não vai resolver sozinho. Mas se você pega ali 100% de um trecho de código, 100% de um código lá que ele passa para você, e aí você usa, foi você ou foi o ChatGPT? Ou foi você usando o ChatGPT, comprovando que você sabe otimizar seu tempo em resolver soluções. Então, isso entra numa discussão ética que vai durar muito tempo, até a gente se adaptar a isso. Porque como essa questão tecnológica foi muito rápida e avançou muito rápido, principalmente as IAs, né? Então, acho que a parte jurídica não acompanhou no mesmo ritmo, né? Não. É tão rápido, tão forte, e todo mundo usa, né? É tão amplo, Isso. que aí realmente precisa... E assim, a ideia de que você não está mais fazendo pesquisa, como você faz no Google, no Yahoo da vida, é diferente, porque ali você conversa. Isso. Então, a ideia de que quando eu fui ensinar meu pai e minha mãe a usar o Google, eles escreviam qual é a receita de um bolo de chocolate. A primeira coisa que a gente diz é, olha, não precisa escrever isso tudo. Você tem que escrever receita, bolo, chocolate. Sim. Hoje é o contrário. Para você conversar com o ChatGPT, é literalmente conversar, você tem que falar, não é palavras soltas. É uma conversa. Olha, eu não entendi o que você quis dizer. Você pode dizer melhor? Você pode ensinar um menino de 4 anos o mesmo conteúdo? Aí ele vai começar a falar com exemplos completamente diferentes. Ah, eu entendi. Mas se eu quiser escrever isso em termos científicos, com referências científicas, eu consigo? Aí ele tá aqui. É genial. Qual é o problema disso? Nem tudo que tá ali é verídico, porque ele é generativo. Sim. Então, ele gera dados. Então, ele gera a informação. Ele lê muita coisa, ele tem uma base de dados enorme, só que ele é capaz de gerar a informação. Quando ele gera a informação, você não garante que aquilo é verídico. Na teoria, sim. Porém, na prática, já tem muitos exemplos de que não tá certo. Agora, você como professora, assim, deve se passar na mente, né? Que, infelizmente, eu acho que muitos alunos hoje em dia dependem estritamente disso e acaba nem estudando, nem se esforçando, e aí, enfim, vai ser um profissional, um mau profissional, Isso. ou nem no mercado chega. Pronto, a gente geral, está entrando nesse nível de discussão em sala de aula exatamente por isso. Que é a história, professora, por que a gente não consegue mais estágio? Porque quando chega numa avaliação presencial, essa avaliação de uma semana, você pode usar o ChatGPT. Mas vai ter alguma que ele vai chegar aqui e faz, responde isso aqui. Agora, né? Agora, na minha frente. Que é uma coisa fazível, não é uma coisa impossível. Ele não vai lhe dar um trabalho de uma semana para você resolver em 2 horas. Ele vai lhe dar um trabalho de 2 horas para resolver em 2 horas. E se você foi capaz de resolver aquele problema grandão, com todos os problemas envolvidos, todas as necessidades que você precisaria ter pensado ali, você de repente, não mais que de repente, se dá com um problema que você não resolve. Aí ele faz, esse aí não é. Descartou. Então, Exato. assim, acontece da gente usar ele como muleta. E aí você não sabe andar sem muleta. Não pode. Então, assim, esse é a grande discussão ética, tanto para professores, entre professores. Tem professores que dizem, não, a gente tem que deixar os alunos usarem, eles ganham tempo. Só que a gente vai criar o hábito de dependência. E aí o hábito de dependência não é algo legal, não. Sim. E com relação ainda à inteligência artificial, na sua opinião, há mais pontos positivos ou negativos do impacto da IA dentro das empresas? 100% positivo. 100% positivo. A partir do momento que a gente acorda que a IA é algo consultivo, acessível e permitido,
E que as pessoas que usam entendem que nem tudo ali é verídico e que eu tenho que buscar as fontes para verificar, eu economizo muito tempo. Uma IA, ela não é só dessas de gerar. Então, ela é uma IA que vai identificar, por exemplo, se você ainda está usando o celular para desligar. É uma IA que vai estar ligando e desligando sua casa, que vai estar ligando o fogão, avisando de alguma coisa que você faz com frequência. Uhum. Então, por exemplo, quem vai à academia e ativa o timer, o próprio celular, no horário específico que você costumaria estar na academia, ele faz, tu quer ligar o timer? Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, eu criei um padrão. Então, a IA ela é baseada praticamente em padrões. Uhum. Então, eu vou avaliar os padrões de quem está acessível, com os dados que me estão acessíveis, e identificar comportamentos. Então, esse comportamento ele vai ele vai assumir como verídico a partir de um padrão. Ele entende comportamentos. E Sim. ele vai confirmando ou não confirmando, ou desconfirmando, né? Aquele comportamento. E aí, esses comportamentos, eles podem ser ajustados com o tempo. Então, por exemplo, o tempo de uso no celular. Olha, toda semana eu recebo. Seu tempo de uso médio, semana passada foi... Um relatório, Um né? relatóriozinho que assusta, né? Aí faz assim, você andou pouco, você andou muito. Parabéns, você está se locomovendo melhor. Então, de onde vem essas informações? É um robozinho, é alguma coisa que está ali entendendo que aquilo não é o teu padrão de comportamento. Que você fugiu do comportamento. É assim que, por exemplo, as empresas de banco, os bancos, eles assumem se aquilo ali é uma fraude ou não. Você tem um padrão de compra do mais absoluto nada, teu cartão começa a fazer compras de 30, 35, 40, 20, 40, 50, ou do nada você só faz esse tipo de compra com regularidade, que depende do padrão, de novo, é um padrão de pessoa para pessoa. Ele vai, do nada você paga um boleto de 3 mil reais. Tu nunca pagasse um boleto de 3 mil reais. Exato. Aí ele faz, opa. Chega a notificação, né? Isso, chega a notificação. É você, eu posso autorizar. Eu ainda me lembro que eu estava em Palmares, há muitos anos atrás, e eu fiz uma compra de uma passagem aérea. Foi meu primeiro grande gasto. Sim. E aí, eu dando aula, chega a notificação. Você autoriza? Eu estava dando aula, eu disse, deixa pra lá. Daqui a pouco o telefone tocou. Aí eu atendi. E eu tinha acabado de fazer na sala dos professores e fui dar aula. Atendi, era a gerente do banco. Olha, Carolina, aconteceu isso, uma compra fora do seu padrão, e a gente não autorizou ainda. A gente quer saber se a gente pode autorizar. Aí eu disse, pode. Aí ela, pronto, a partir de hoje, seu padrão de compra mudou. Aí eu, eita! Aí ela, então, é meio que dizendo assim, a partir de hoje, o próprio sistema identificou a alteração do padrão, e aí confirmou comigo, pessoal, que nesse caso precisava confirmar, dizendo assim... Agora o novo comportamento dela é esse, o novo padrão dela é esse. Se acontecer, não precisa perrear ela, é ela mesmo. Sim. E aí, quando o meu cartão foi clonado, 2 anos depois, eu não fui alertada das compras indevidas, porque estava dentro do meu padrão de compra, do padrão esperado. E aí, eu tive que voltar. Então, tem todo um trâmite legal sobre isso. E agora, antes de falar sobre segurança... né? Eu até comentar, né? Porque existe uma série aí que é excepcional, que é Black Mirror, que ela aborda toda essa questão futurista, o que pode acontecer de ruim, de bom, né? É extremamente assustador. É assustador. Alguns episódios você vai assistindo e você vai vendo que, tipo, isso a gente já vive. Já vive, exato. Então, assim, parece uma coisa muito futurista, mas, por exemplo, eu não lembro os nomes dos episódios, mas tem um episódio lá que ele fala que todo mundo é medido pelas suas quantidades de estrelas. De estrelinhas, exato. Então, assim, a gente faz, isso nunca vai acontecer. Pô, gente, quando tu vai alugar um Airbnb na vida, o que é que tu olha? Estrela. Se é bem indicado. Quando tu vai alugar um Booking na vida, você faz o quê? Quando você entra no Uber, que o Uber escolhe sua corrida, você faz, deixa eu ver quantas corridas ele tem. Porque se ele tiver 5, 10, opa, esse cara é novato, eu tô com medo, eu não sei quem é, não sei se é Uber mesmo. Então, você fica já com o pé atrás. Então, isso já acontece. A valorização e a precificação é dada por uma avaliação externa a você. Então, acaba que a gente já é classificado. A gente já classifica outras pessoas. Então, aquilo parece muito futurista, mas muito dali já é realidade. Então, também tem um episódio sobre guerra, né?
Então, assim, tem um episódio das câmeras. A gente tá vendo as guerras, a gente tá vendo os sim. vídeos que a gente consegue ver. A gente consegue... Os drones. Os drones que são infinitamente minúsculos, que não são nem sensíveis ao radar, né? E acontecem as coisas. Então, aquilo que parecia muito futurista, a gente tá vivendo em 2024. Então, aquilo não é o fim. Aquilo que era o Jet Jones, um desenho, não sei nem se é da sua época. Não lembro. Eles eram futuristas, coisas que eles falavam lá que iam acontecer em 2000, nos anos 2000, 2010, a gente já vive há muito, muito tempo e já vive coisas muito piores. Quando eles falavam em 2100, a gente já está vivendo agora. Então, assim, são coisas que a gente não tem como... Eu acho que medir. A questão política dentro dessa área de tecnologia tem que avançar bastante, né? Então, hoje a gente já tem a LGPD, né? Sim. Mas ela é muito pouco. Então, assim, do ano passado para cá, de um ano e meio, 2 anos para cá, essa questão de IA, ela nem foi atualizada ainda. Então, a gente não... E ainda assim, continua havendo divulgação de dados pessoais, vazamentos, sequestro de contas de internet. E isso automaticamente... nem sempre a lei é encaixada. Nem sempre a lei é aplicada. Então, acaba que nem todo mundo conhece a legislação. A gente só conhece quando precisa, a verdade é essa. A gente no Brasil conhece a legislação quando você precisa. Ah, como é a lei da adoção? Não sei, quero adotar, vou ter que ler ela. Vai procurar. Ah, eu quero me divorciar. Não tenho a mínima ideia. Eu tenho que ler para poder entender. Então, os códigos estão todos prontos há muitos e muitos anos. Só que a gente só vai atrás depois que precisa. Então, leis de crimes cibernéticos, leis de... A própria LGPD, e assim sucessivamente, a gente só vai atrás quando a gente conhece. Quando a gente precisa, na verdade. Só vai conhecer quando a gente precisar. E aí está o grande atraso, né, das coisas. Além de na internet, né, que o pessoal ainda acha que é uma terra de ninguém, né? Isso. Que é uma terra sem lei. Fazem muitos conteúdos usando imagens de uma pessoa, voz, tudo sem ser a pessoa, né? Exatamente. Deepfakes, né? Se chama aí dessa forma. Tem né? uma área na internet que, assim, é uma área onde as pessoas se sentem livres para publicar, porque não tem rastreamento e tal. E aí, mas isso está se estendendo para o mundo não deep, né? Vamos dizer assim, da internet comum. E aí as pessoas acham que as pessoas podem dizer o que querem, mas a gente tem que lembrar que toda a legislação penal e civil, ela é aplicada também a nível cibernético. Então, difamação, injúria, racismo, isso acontece na vida real, mesmo que seja feita na internet. Então, as leis continuam sendo aplicadas. Então, aí ainda entram novas leis, que são as leis da parte cibernética, né? Que aí essas são, acho que a gente só procura saber na emergência. Seria justamente a próxima pergunta que eu ia lhe fazer, que é como você vê a segurança cibernética nos próximos anos, né? Então, a gente vai ter uma facilidade muito grande com as tecnologias avançando. Então, a gente, quando fala de IA, as pessoas conhecem muito pela atual situação dessas geradoras, né? Mas, assim, a IA, ela também trabalha com a TI, ela também trabalha com reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrão. Então, hoje a gente, quando vai para um aeroporto, a gente bota uma malinha ali, né? E alguém está olhando para ver o que é que tem ali. Mas, na verdade, aquilo ali é só uma segunda opinião. Porque quem para mesmo é a própria máquina. Sim. Porque a máquina já consegue identificar se alguma coisa ali pode estar errada. E quem é que faz isso? É a parte de processamento de imagem. Então, a segurança prévia com processamento de imagem, processamento de vídeo, processamento de áudios, processamento de sons, disformidade de comportamento, isso tudo vai vai garantir melhor a questão da segurança. Então, a questão de abrir uma porta não mais por uma digital, mas por reconhecimento facial. Então, que não precisa tocar, por uma questão também de higiene, de insalubridade, e dependendo de qualquer coisa. Então, a gente andando no meio até, acho que foi no último carnaval, no penúltimo carnaval, já teve uma cidade que estava usando identificação de reconhecimento facial para fugitivos da lei, e acharam alguns no meio de uma multidão, brincando carnaval.
não estava mascarado, estava livre e a câmera, hora Captou, monitorando, captou e opa, a polícia já vai certa. Então, assim, já consegue direcionar para isso. Então, é uma coisa que vem para ajudar. Sim. Voltando à questão do mercado de trabalho, né? Para quem estuda TI, se forma em TI, quais são as habilidades essenciais, as soft skills, né? Que Sim, a chama esse palavra nome bonita. bonito, Lindo. para, entre aspas, né, se dar bem no mercado de trabalho. Tem que querer aprender o tempo todo. Porque a gente, até como a gente acabou de comentar, né? A tecnologia se renova muito rápido. Uhum. Então, se você é aquela pessoa que, eu vou aprender isso, eu nunca mais vou mudar, vai ficar obsoleto e vai ser ultrapassado. Então, a pessoa de TI, ela não para de estudar. Ela está sempre se atualizando. Por quê? Porque sai uma linguagem nova, sai um sistema novo, sai uma ferramenta nova. As próprias ferramentas que você já for certificado, que tem muita certificação na área, elas lançam versões a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos. E essas versões precisam que você entenda onde aquilo que você fazia, onde é que você vai fazer agora. Você vai estudar de novo a nova ferramenta. Você vai entender de novo. Então, primeiro requisito é que você queira não parar de aprender. O segundo requisito é que você entenda que é meio. Então, aquele negócio, nunca mais vou falar com pessoas. Obviamente, existem os perfis que vão tratar com as pessoas. Sim. E você, talvez, fique num perfil mais, que a gente chama de por trás, né? O back-end, que é aquele que vai executar as atividades e só vai receber a obrigação e executar no seu computador. Mas a partir do momento que você entende que aquilo que você faz, que aquele código que você faz, ele integra com o de outra pessoa, que ele vai entregar um produto para uma outra pessoa, sempre pensando em pessoas, sempre pensando na sociedade, você começa a ter qualidade de valoração daquilo ali. E aí, quando você se sente valorizado, você entrega melhor. Então, às vezes, não é pelo recurso do que você entrega. É tipo assim, poxa, isso aqui vai resolver um problema de fulaninho, ciclaninho. Então, quando as coisas têm nomes, a gente consegue associar melhor. Então, se você quiser aprender, se você não esquecer que você vai trabalhar para pessoas, para a sociedade, que você sabe inglês, que você acaba aprendendo inglês, que os termos vão ser em inglês não é o fim do mundo. Isso você precisa. Mas eu não sei inglês. Aprende-se. Então, assim, eu tenho alunos que entraram na faculdade. Quando eu dava aula na faculdade particular, eu entrei para dar aula na faculdade particular com 23 anos. O meu aluno, ele tem idade do meu pai. Ele me chamava de senhora. Isso para mim era a morte, mas hoje em dia já não é mais, já tudo tranquilo. Já superei a fase. E ele não conhecia nada de TI. E ele, professor, é tudo em inglês. Aí eu disse, é tudo em inglês. Não, professora, eu vou fazer um dicionário. Tudo que a senhora colocar aí, eu vou colocar aqui do lado. Você não precisa. De tanto repetir, você vai aprender. Não, professora, com certeza eu não vou aprender. E ele aprendeu. Porque de tanto repetir, ele não precisou mais do dicionário dele. Porque a tradução, ela já não é mais necessária. A tradução palavra a palavra. O que importa mais é o sentido do que está escrito. E aí é o que a gente chama de inglês instrumental. Eu não conheço um curso de inglês instrumental, um curso de inglês básico, só para você entender os termos. Sim. Então, inglês é muito importante. É essencial. Lidar com a questão do colega, do viver em equipe. Ninguém produz um software ou uma solução sozinho. Então, você vai ter chefe, você vai ter cliente, você vai ter colega para partilhar seu código, você vai ter um subordinado. Então, trabalhar em equipe é algo muito importante. Porque nunca você vai conseguir fazer o começo de idealizar e executar o projeto sozinho. E você vai precisar de pessoas, não vão ser chat GPTs da vida que vão lhe entregar o código do outro lado. Então, sabendo disso, você vai precisar lidar com pessoas. E esse tipo de coisa precisa ser treinado. Ninguém nasce sabendo. Então, saber receber um feedback positivo e negativo. Sim. Saber dar um feedback positivo e negativo. Saber cobrar, saber perguntar. Saber entender que o usuário não sabe o que ele quer até você perguntar. Então, você vai perguntar e ele vai dizer A.
Aí, na hora que você apresenta o A, ele faz, eita, eu queria o B. Aí, esse B já não é mais possível, porque você já modelou o sistema inteiro. Aí, você vai ter que entrar no meio termo. Comunicação, né? A comunicação. Comunicação Importantíssimo. fluida é algo que a gente precisa praticar desde sempre. É. Desde sempre. Você, aqui na conversa da gente, já falou que TI está em todo lugar, né? É um grande facilitador. Está em todas as áreas. Uhum. Então, como você enxerga, né, justamente essa atuação, por exemplo, na área de saúde, finanças? Tem algum exemplo de algum projeto que você já fez ou participou voltado para uma área assim que ninguém nunca imaginaria que acontecesse de ter? Tem até uma história engraçada. Eu trabalhava na Prefeitura do Recife. Eu era concursada lá antes de ir para o IFPE, na área de TI. E aí eu entrei na área de TI, eu vim da empresa privada, entrei para a empresa pública na Emprel. E eu sempre fui da área de dados. Então, o meu perfil é da área de dados, banco de dados, inteligência de dados, inteligência de negócio. Então, sempre foi essa minha área. E eu trabalhava com isso na empresa privada, e quando eu entrei na empresa pública, ninguém trabalhava com isso. Aí disse, não, bota ela. E aí eu fui para o setor que precisava de gente nessa área. Tinha 2 pessoas, eu entrei. E uma das coisas que tinha lá, algumas das coisas que eles tinham lá pendente, era fazer uma verificação de quem estava atrasado em IPTU. E aí a gente precisou fazer um painel inteiro, conversar com o procurador, entender a regra de IPTUs e tal. E aí, nessa época, a gente precisou criar um sistemazinho que dizia, pela legislação, a gente só pode cobrar dos últimos 5 anos. E só que isso se perde com o tempo. O procurador, ele não conseguia cobrar das pessoas. E aí ele queria um sistema que dissesse, olha, daqui para frente tá todo mundo devendo tanto, eu quero fazer uma negociação X, quero marcar uma reunião, tudo que a prefeitura já faz. Sim. E aí a gente fez um sistemazinho que era de indicar quais pessoas iam ser cobradas desses últimos 5 anos. Recebeu a notificação. E uma das pessoas que foi cobrada foi um familiar meu. E essa pessoa, quando chegou para mim, reclamando da vida, poxa, eu fui cobrado e tal. Aí eu calada aqui assim, por que tá com essa cara? Eu disse, não, porque o sistema saiu do meu computador. Fui eu que criei, né? Você tá errado, você devia ter colocado uma condição, se fulano não cobre. Não pode, sabe? Aquela questão da ética. Exato. Eu sabia que algumas pessoas ao meu redor não pagavam IPTU em dias. E aí então eu vou proteger fulano, vou proteger ciclano, não posso. Então, o sistema tem que ser único para todo mundo. Então, essa atuação específica resolveu o problema do IPTU. Lá, então, na época eu trabalhava para a prefeitura conseguiu arrecadar o dinheiro atrasado. Nessa mesma empresa, a gente tinha problemas com a questão da matrícula dos alunos. Então, o aluno era no começo das matrículas nas escolas municipais, a gente chegava, os alunos faziam, tem 300 vagas em tal lugar. Aí o pessoal corria, ficava na fila para pegar aquelas vagas. Sim. E aí, em alguns anos, aquilo foi feito online. Quando era feito online, ora as pessoas conseguiam confirmação, ora as pessoas não conseguiam. E ao final de cada dia tinha que dar um aparato geral, que era quantos ainda sobram para amanhã. Sim. Então, essa dinâmica mudava muito. E aí era assim, quando eu chegava, olha, não confirmou. Ah, não, se preocupa não, daqui não tem mais vaga. Vai agora para tal escola. Quando ele chegava nessa escola, já tinha acabado também. Aí, quando ele chegava na escola, ele fazia, aqui não tem mais vaga não, vai para tal escola. E essa migração dos pais era muito complicado para gerenciar e gerava uma insatisfação 100% desnecessária. Sim, então, a gente começou a centralizar as matrículas, começou a organizar isso em um painel visual atualizado a cada 20 minutos, que quando chegava a pessoa lá, a pessoa fazia, olha, não tem não, tinha uma central de atendimento. Então, a gente sistematizou um atendimento para a Secretaria da Educação. Então, a gente, como empresa pública de tecnologia, que é a Emprel, a gente possibilitou esse meio da Secretaria da Educação conseguir resolver um problema fim deles lá.
Então, a gente criou um sistema atualizado, um sistema que quando a pessoa ligava, não era tipo, olha, até ontem de noite, os dados que eu tenho é tanto. Não, era, olha, agora, acabou de atualizar, tem vaga em tal lugar. Bom. Então, assim, a gente conseguia ganhar esse tempo de ontem à noite para nos últimos 20 minutos. Então, maravilhoso. isso já ganhava a gente ganhou bastante lá, sabe? Então, assim, as reclamações depois disso mudaram para outros problemas, porque ninguém resolve tudo. Mas diminuíram nessa área, né? Isso, então é outra coisa que a gente também na área de computação, que a gente conversa muito, que é a gente divide para conquistar. Eu não consigo resolver todo o problema. Tática de guerra. Eu não consigo resolver todo o problema. Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou resolver com isso, esse outro pedacinho com esse. Se todo mundo resolver um pedacinho do problema, a gente resolve o problema inteiro. Sim. Mas se ficar um pedacinho, ainda assim vai ter problema. Obviamente, vai ter aquela pessoa pessimista, vai dizer, mas não resolveu nada. Certo? Mas tudo aquilo que você já resolveu, que você otimizou, não necessariamente resolver, que você otimizou, aquilo ali já te garante um mérito muito grande. Então, assim, aquele negócio, eu não resolvi o problema por completo, mas eu resolvi o parcial. Então, eu não vou salvar o mundo inteiro da fome, mas eu vou ajudar a fome daquela criatura. Sim. Então, aquela história a gente tem que dividir para conquistar. Se todo mundo ajudasse a gente já conseguiu. Melhor fazer uma pequena coisa, né? Do que não fazer nada. Do que não fazer nada. Exatamente. E assim, devido a essa sua experiência, né, na área do mercado de trabalho, quais são os seus conselhos para empresas que não utilizam TI ou querem utilizar, mas precisam utilizar da forma correta? TI não é caro, já começa daí. Então, assim, a gente pensa que TI é um investimento absurdo. TI é caro se você quiser usar tecnologia de ponta, e aí a gente vai entrar em cifras bem caras. Mas, assim, existem soluções baratas, gratuitas, que você instala no seu celular. Então, eu tenho um mercadinho, meu caderninho do fiado ali funciona. Uma planilha já é melhor que um caderninho de fiado. Mas eu não sei fazer planilha. Cursos Excel no YouTube, né? No Calc, tem vários gratuitos. Então, assim, você consegue aprender e aí você já resolve um problema. Estoque, eu não sei controlar, eu não sei o que tem, porque no meu caderninho fulaninho esqueceu de anotar a saída. Poxa, tem sistemas simples. Obviamente, se você está falando de grandes empresas, essas grandes empresas elas não têm, em hipótese de maneira alguma, sistemas que não funcionam sem tecnologia. Então, elas já usam tecnologia de ponta, elas usam ferramentas de comunicação de ponta. Mas você é pequenininho, sua vendinha, seu supermercado, então você consegue usar. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente tem que tentar investir de maneira racional, porque a gente faz assim, não, eu quero comprar um sistema, mas o melhor sistema é de tal e tal e tal. Quanto custa isso? Tu vai usar o sistema todo? Tu precisa do sistema todo? Ou tu precisa de um pedacinho, que é aquele que tu viu no vídeo? E não tem o free dele, porque o free não te resolve. Então, assim, não é um absurdo, mas é um investimento. Sim, quando claro. você precisar gastar dinheiro, sair do free, quando você precisar gastar dinheiro, é um investimento. E investimento, a gente colhe, nesse caso, muito rápido. Porque você vai deixar de desperdiçar, você vai começar a planejar, você vai começar a entender o teu negócio, a entender o teu mercado, a entender a tua demanda, a entender o teu cliente. Porque eu guardo tudo no meu WhatsApp. Daqui a pouco, por exemplo, alguém que é doceira, por exemplo. A gente tem um sistema algumas disciplinas no IF de empreendedorismo. E um deles, uma vez, foi uma doceira. Uma mulher que fazia doces para fora e ela anotava tudo no WhatsApp dela. Ela tinha as conversas... Os registros, tudo Os lá. registros no WhatsApp. Em algum momento falhou. Em algum momento ela deixou de entregar algum doce. E aí ela se queimou com aquela cliente. Automaticamente a fama ruim ela se espalha também. Sim. E assim, aí ela, não, agora eu preciso parar e entender. Então ela começou a classificar por datas, a otimizar a oferecer o que ela já ia fazer para a vizinha. Então, assim, ela ia fazer uma receita de brigadeiro, era 20. Mas davam 30, ela fazia, tu não quer 10 brigadeiros, não? Porque daqui eu já faço 30. Então, ela começou a otimizar o próprio negócio dela, usando uma simples planilha.
Então, assim, ela não gastou, efetivamente, ela precisou aprender a usar, efetivamente, para não ter que pagar alguém para gerenciar, ou cresceu tanto que precisou pagar alguém para gerenciar. Esse gerente talvez precise de uma ferramenta tecnológica que otimize isso, que faça um controle dos clientes dela, que faça promoções, que entenda que o que ela comprou vai vencer. Então, é importante que ela venda mais naquele final de semana. Então, tudo isso é importante, porque a gente ganha, né? É investimento. Pois é, muito bom. A gente tá na reta final já, né, dessa nossa conversa, né? Antes eu vou falar com o pessoal que tá do outro lado, tá certo? Gente, acessem gocursos.com, minha gente. Gocursos.com. A GoCursos é uma plataforma, é um marketplace, né? Tem vários cursos lá, 15 mil cursos aí para você aproveitar, tá certo? Tem certificado, tá bom? Você que é universitário, você pode cumprir sua carga horária que tá faltando, que eu sei que é importante, todo mundo, né, que é universitário passa por isso. Atividades complementares, todo mundo tem. Pois é, atividades complementares. Então, pode entrar lá, tem os cursos livres, você pode fazer esses cursos pagando baratinho e ainda ter as suas horas lá com certificado comprovando para a sua universidade, para você se livrar dessas horas, dessas atividades complementares, completar tudo e se formar. Então, não perde tempo, outras pessoas também podem fazer, tá certo? Então, entra no gocursos.com, tá bom? E confere, lá tem planos de assinatura também para você aproveitar. Então, vai conferindo, vai mexendo lá, vai fuçando no site, que vai dar tudo certo e eu sei que você vai amar. E para a gente finalizar, a professora Carolina manda uma mensagem para quem tá do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, né? Eu não sei se a pessoa tá em casa, tá na rua, porque podcast você escuta em qualquer lugar, né? Então manda uma mensagem para essa galera que tá lá do lado de lá. O que eu queria dizer é, se você tem vontade de entrar na área de TI, seja bem-vindo. Seja bem-vinda em qualquer época, qualquer idade. Homem, mulher, seja lá a formação tradicional que você tenha. Então, mas eu vejo tanta gente falar, eu queria entender. Tem muitos cursos para você conhecer, tem cursos para você formar, tem cursos para você trabalhar. Então, assim, é uma área muito ampla, é uma área que você pode trabalhar de casa, é uma área que pode ser complementar a sua formação. Então, toda a ideia de que, não é para mim, é fajuta, é antiquada e não cabe mais. Então, ser de TI não é ser nerd. Eu nunca fui nerd, sempre fui muito estudiosa, então, mas não precisa ser nerd, é aquele padrãozinho que todo mundo espera, ele é nerd. Não precisa mais. Então, se junte a gente, seja de TI, incentivem as pessoas ao seu redor a aprenderem TI. Então, não só meninos, mas as filhas de vocês, os sobrinhos, as sobrinhas, os netos, quem estiver ouvindo, aproveite e tente agregar, porque é uma área promissora, é uma área do futuro e é uma área do presente. Professora, muito obrigado pela sua participação. Com certeza foi muito valioso. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu sei que as pessoas lá também aprenderam bastante. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Gente, esse foi o GoCast. Até a próxima. Valeu!